Benetton, de Jane Austen. Capítulo 1. Um cavalheiro e uma dama viajando de Tunbridge na direção daquela parte da costa de Sussex que ficava entre Hastings e Eastbourne, sendo induzidos pelos negócios a deixar a rota principal e tentar uma estradinha muito acidentada, tombaram, enquanto subiam um longo aclive, meio pedra, meio areia. O acidente aconteceu logo além da única propriedade digna de um cavalheiro que havia ali perto. Uma propriedade que o cocheiro, quando lhe pediram que tomasse aquela direção, havia imaginado que era necessariamente o destino do casal. Fazendo uma expressão de grande desagrado, quando foi obrigado a deixá-la para trás. Tanto ele havia resmungado e balançado os ombros com tal violência, lastimando e chicoteando os cavalos, que seria possível pensar que ele havia tombado a carruagem de propósito, principalmente porque ela não era propriedade de seu patrão. Se a estrada não tivesse indubitavelmente se tornado pior que antes, assim que as dependências da referida propriedade ficaram para trás. O cocheiro disse com uma expressão agourenta que dali para frente apenas as rodas de uma carroça poderiam prosseguir com segurança. A gravidade da queda fora atenuada pelo ritmo lento e pela estreiteza da estradinha. E tendo o cavalheiro se arrastado para fora da carruagem e ajudando sua companheira a sair, nenhum dos dois se sentira a princípio afetado por nada além do susto e alguns arranhões. Mas o cavalheiro tinha, durante o esforço para sair da carruagem, torcido o pé, e logo percebendo as consequências da torção, viu-se obrigado a cessar tanto a censura ao cocheiro, quanto os elogios à esposa e a si mesmo, e a sentar-se na beira da estrada, incapaz de ficar de pé. Há algo errado aqui, disse ele, colocando a mão no tornozelo. Mas não se preocupe, querida, continuou ele, erguendo os olhos para ela com um sorriso. Isso não poderia ter acontecido em melhor lugar. Há males que vêm para bem. Talvez exatamente o que deveríamos desejar. Logo encontraremos socorro. Ali, imagino, está minha cura, afirmou ele, apontando para a extremidade de um elegante chalé que se entrevia romanticamente localizado em meio à mata, num outeiro a certa distância. Não parece aquele ser o lugar certo? A esposa desejou muito que fosse, mas continuou ali, aterrada e ansiosa, incapaz de fazer ou sugerir qualquer coisa, e recebendo seu primeiro verdadeiro alívio quando viu várias pessoas se aproximando para ajudá-los. O acidente fora visto de um campo de feno que ficava ao lado da casa pela qual haviam passado, e as pessoas que se aproximaram eram um homem de meia idade, vigoroso, de ares nobres e boa aparência, o proprietário do lugar, que por acaso estava junto com seus ceifadores de feno no momento do acidente, e 3 ou 4 dos mais fortes entre eles, chamados para ajudar o patrão,
Isso para não mencionar todos os outros que estavam no campo, homens, mulheres e crianças, não muito distantes dali. O senhor Heywood, era esse o nome do referido proprietário, avançou com uma saudação muito educada, muita preocupação com o acidente, alguma surpresa por alguém ter tentado aquela estrada naquela carruagem e prontas ofertas de ajuda. Sua cortesia foi recebida com polidez e gratidão, e enquanto um ou dois dos trabalhadores ajudavam o cocheiro a colocar a carruagem em pé novamente, o viajante disse: "O Senhor é muito generoso e vou me guiar por suas palavras. O ferimento na perna é, arrisco dizer, muito leve, mas é sempre melhor nesse caso, o Senhor sabe, ter a opinião de um médico sem perda de tempo. E como a estrada não parece estar numa condição favorável para que eu mesmo vá até a casa dele, agradecerei o Senhor se mandar essas boas pessoas chamarem-no." "O médico?" exclamou o senhor Heywood. "Receio que não haja nenhum médico por aqui, mas arrisco dizer que vamos nos dar muito bem sem ele." "Não, meu senhor, se ele não está nas imediações, seu assistente também poderá servir, ou melhor, servirá ainda mais. Prefiro o assistente. Na verdade, eu preferiria ser atendido pelo assistente. Uma dessas boas pessoas poderá chegar até ele em 3 minutos, tenho certeza." "Não preciso nem perguntar. Estou vendo a casa", disse ele, olhando na direção do chalé, "pois fora sua propriedade, não passamos por mais nenhuma nesta região que possa ser a residência de um cavalheiro." O senhor Heywood demonstrou grande surpresa. "O que, meu senhor? Está achando que encontrará um médico naquele chalé? Não temos nem médico nem assistente na paróquia, eu lhe garanto." "Perdão, senhor", respondeu o outro, "se dou a impressão de contradizê-lo, mas, talvez pela extensão da paróquia ou algum outro motivo, o senhor não esteja ciente do fato. Espere um pouco. Será que me enganei de lugar? Não estou em Willenden? Aqui não é Willenden?" "Sim, senhor. Aqui é Willenden, com certeza." "Então, meu senhor, posso lhe mostrar uma prova de que vocês têm um médico na paróquia, quer saibam disso ou não." "Veja, senhor", disse ele, pegando sua cardeneta, "se o senhor fizer o favor de lançar seus olhos para esses anúncios que eu mesmo recortei do Morning Post e da Kentish Gazette, ontem de manhã em Londres, acho que ficará convencido de que não estou falando sem fundamento. Encontrará o anúncio da dissolução de uma parceria de médicos em sua própria paróquia. Ampla atuação, inegável competência, respeitáveis referências, querendo iniciar outro estabelecimento. Poderá ler toda a informação aqui, senhor, disse o visitante, estendendo ao outro 2 recortes retangulares. Senhor, mesmo que me mostrasse todos os jornais que são impressos durante uma semana em todo o reino, não poderia me persuadir de que há um médico em Willenden, disse o senhor Heywood com um sorriso bem-humorado.
Morando aqui desde que nasci, durante 57 anos, acho que eu deveria saber dessa pessoa. Pelo menos posso me arriscar a dizer que ele não tem muitos clientes. Com certeza, se cavalheiros começassem com frequência a tentar viajar por esta estradinha em uma postchaise, talvez não fosse uma iniciativa ruim se um médico se estabelecesse em uma casa no topo da colina. Mas, quanto àquele chalé, posso lhe garantir que é, apesar de sua boa aparência à distância, uma moradia dupla, muito simples como qualquer outra da paróquia, e que meu pastor mora em um dos lados e 3 mulheres idosas moram do outro. Ele pegou os recortes do jornal enquanto falava e, tendo-os examinado, acrescentou: Acho que posso explicar, senhor. Seu erro está no lugar. Há 2 Willingdens nesta região e seus anúncios devem se referir à outra, que é Great Willingden ou Willingden Abbots, e fica a 7 milhas de distância do outro lado de Bethel, bem embaixo no Weald. E nós, senhor, acrescentou ele falando, com muito orgulho, nós não estamos no Weald. Não estamos lá embaixo no Weald, com certeza, respondeu o viajante bem-humorado. Levou meia hora para subirmos sua colina. Bem, devo dizer que o senhor está certo e que cometi um terrível e estúpido engano. Tudo feito em um momento. Os anúncios só chamaram minha atenção meia hora antes de sairmos da cidade, no meio da pressa e confusão que sempre acompanham uma curta estada ali. A gente nunca consegue completar nenhum negócio, o senhor sabe, antes que a carruagem já esteja à porta. Assim, dando-me por satisfeito, após uma breve pesquisa, e sabendo que deveríamos passar depois de 1 ou 2 milhas por uma Willingden, não pesquisei mais. Minha querida, disse ele à esposa, lamento muito tê-la envolvida nesta situação, mas não se aflija em relação à minha perna. Não dói enquanto fico parado. E logo que essas bondosas pessoas tiverem colocado a carruagem em ordem e invertido sua direção, a melhor coisa que podemos fazer é nos dirigir à estrada principal e continuar para Helsham, e depois para casa, sem tentarmos nada além disso. De Helsham, chegaremos em casa em 2 horas, e quando chegarmos em casa, teremos o remédio à mão, você sabe. Um pouco do nosso vigorante ar marítimo logo me colocará de pé de novo. Pode confiar, minha querida, é o caso perfeito para o mar. O ar salgado e suas imersões são a cura ideal. Minha intuição já me garante que sim. De um modo muito amigável, o Sr. Heywood se intrometeu nesse ponto, insistindo para que eles nem pensassem em continuar a viagem até que o tornozelo fosse examinado e eles tivessem descansado um pouco, e muito generosamente oferecendo sua casa para os 2 propósitos. Sempre estamos bem abastecidos, disse ele, com todos os remédios comuns para torções e machucados.
e eu respondo pelo prazer que os senhores darão à minha esposa e filhas por permitirem que elas lhe sejam úteis em tudo o que estiver no poder delas. Uma fisgada ou duas, ao tentar mover o pé, dispuseram o viajante a pensar melhor do que tinha feito até o momento sobre os benefícios de uma atenção imediata, e consultando a esposa, com palavras como: "Bem, minha querida, acredito que será melhor para nós", ele dirigiu-se mais uma vez ao Sr. Heywood. "Antes de aceitarmos sua hospitalidade, senhor, e a fim de desfazer qualquer má impressão que possa ter causado a minha busca inútil, deixe-me dizer quem somos. Meu nome é Parker, o Sr. Parker de Sanditon. Essa dama, minha esposa, é a Sra. Parker. Estamos nesta estrada a caminho de casa, vindo de Londres. Meu nome, talvez embora eu não seja de modo algum o primeiro da minha família a possuir propriedade na paróquia de Sanditon, pode ser desconhecido a esta distância da costa, mas Sanditon, todos já ouviram falar de Sanditon, o preferido para um novo balneário em franca expansão, certamente o lugar preferido entre todos os que existem no litoral de Sussex, o local mais favorecido pela natureza, que promete ser o mais escolhido pelo ser humano. Sim, já ouvi falar de Sanditon, respondeu o Sr. Heywood. A cada 5 anos, a gente ouve falar de um ou outro lugar novo, surgindo à beira-mar e ficando na moda. Como poderá metade deles ser lotada é a questão. Onde as pessoas podem conseguir dinheiro e tempo para ir até eles. Coisa ruim para uma região. Com certeza aumenta o preço dos mantimentos e torna os pobres imprestáveis, como arrisco dizer que o senhor mesmo constata. De modo algum, exclamou o Sr. Parker com ímpeto. Muito pelo contrário, eu lhe asseguro. Uma ideia comum, mas equivocada, pode aplicar-se a lugares excessivamente grandes e populosos, como Brighton, ou Worden, ou Eastbourne, mas não a um pequeno povoado como Sanditon, protegido por seu tamanho de experimentar todos os males da civilização. Por outro lado, o crescimento do lugar, as construções, as estufas, a demanda de tudo e a certeza da presença das melhores pessoas, as famílias sólidas e regulares, de caráter totalmente nobre e íntegro, que são uma bênção em todos os lugares, estimulam o trabalho dos pobres e oferecem conforto e melhorias de toda sorte para eles. Não, senhor, Sanditon não é o lugar. Minha intenção não é criticar algum lugar em especial, respondeu o Sr. Heywood. Só penso que nosso litoral está cheio demais deles. Mas não seria melhor tentar levar os senhores? Nosso litoral está cheio demais, repetiu o Sr. Parker. Nesse aspecto, talvez não discordemos totalmente. Pelo menos há o suficiente. Nosso litoral é suficientemente lotado. Não precisa de mais. Ele acomoda os gostos e as finanças de todos.
e aquelas pessoas que estão tentando expandi-lo são, segundo penso, excessivamente ridículas e acabarão sendo vítimas dos próprios erros de cálculo. Um lugar como Sanditon, Senhor, posso dizer que foi desejado, foi pedido. A natureza o havia marcado com os sinais mais inteligíveis, a mais agradável e pura brisa marítima da costa, reconhecida como tal. Banhos deliciosos, areia fina e firme, água funda a 10 metros da praia, sem lama, sem mato, sem rochas cobertas de lodo. Nunca houve um lugar mais concretamente destinado pela natureza à cura dos doentes, o próprio local que milhares pareciam estar precisando. A mais desejável distância de Londres, 1 milha completa, imensurável, mais perto do que Eastbourne. Apenas calcule, Senhor, a vantagem de economizar toda 1 milha em uma viagem longa. Mas em Bristol, Senhor, que arrisco dizer que está ao alcance de seus olhos, as tentativas de 2 ou 3 especuladores, ali neste último ano, de valorizar aquela aldeiazinha insignificante que se localiza entre um pântano estagnado, um charco deserto e o constante eflúvio, vindo de uma saliência coberta por algas putrefatas, não pode resultar em nada exceto no desapontamento dos próprios especuladores. O que, em nome do bom senso, pode recomendar Brinshore? Um ar mais que insalubre, caminhos proverbialmente detestáveis, água salobra, além de qualquer comparação, um lugar onde é impossível tomar uma xícara de chá decente a uma distância de 3 milhas do local, e quanto ao solo, é tão frio e ingrato que nele mal se pode germinar um repolho. Pode confiar, Senhor, esta é uma descrição mais que fiel de Brinshore, nem um pouquinho exagerada, e se o Senhor ouviu coisa diferente sobre o lugar, Senhor, nunca ouvi falar desse lugar em toda a minha vida, disse o Senhor Heywood. Eu não sabia que existia no mundo um lugar com esse nome. O Senhor não sabia? Veja, querida, disse ele dirigindo-se, exultante à esposa. Veja como são as coisas. Essa é a celebridade de Brinshore. Esse cavalheiro não sabia que existia um lugar no mundo com esse nome. Ora, na verdade, Senhor, acho que podemos aplicar a Brinshore aquele verso do poeta Cooper, em sua descrição da camponesa religiosa, em contraste com Voltaire. Ela nunca ouviu falar de nada a meia milha de casa. Com toda sinceridade, Senhor, aplique os versos que quiser ao lugar, mas quero que algo seja aplicado à sua perna. E tenho certeza, pela expressão da sua esposa, que ela concorda perfeitamente comigo e acha que é uma pena perdermos mais tempo. E aí vem minhas meninas para falar por si mesmas e pela mãe. 2 ou 3 moças com aparência nobre, seguidas pelo mesmo número de aias, foram vistas nesse momento saindo da casa. Comecei a me perguntar se a agitação não havia chegado aos ouvidos delas. Um acontecimento desse logo chama a atenção num lugar quieto como nossa casa,
Agora vamos encontrar a melhor maneira de conduzi-lo para dentro. As moças se aproximaram e disseram tudo o que era adequado para recomendar as ofertas do pai, e de um modo simples tomaram providências para deixar o estranho à vontade. Como a senhora Parker estava extremamente ansiosa por alguns cuidados e seu marido a essa altura, não muito menos disposto a isso, alguns poucos escrúpulos educados foram suficientes, especialmente porque se descobriu que a carruagem, que fora colocada em sua posição normal, havia sido avariada do lado que tombou e não podia ser usada naquele momento. O Sr. Parker foi, portanto, carregado para dentro da casa e sua carruagem empurrada até o celeiro vazio.